E como que eu vou obter essas curvas? Primeiro eu lembro do conceito do coeficiente de vazão, onde eu vou ter vazão real sobre a vazão teórica. Portanto, vazão teórica é a velocidade média teórica, no caso, considerando a seção 2, vezes a área mínima. Ou seja, seria igual a área mínima vezes a raiz quadrada 2GH, gama E menos gama sobre gama, 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado. Lembrando que A2 é a área mínima e A1 seria a área de aproximação. O H é o desnível do fluido manométrico, o gama M o peso específico do fluido manométrico, o gama o peso específico do fluido que escoa e o G a aceleração da gravidade. A obtenção da velocidade teórica pode ser vista no meu canal do YouTube, Alemão McFlu Resolve, neste endereço aqui. Enquanto que a vazão real eu vou obter de forma direta volume dividido pelo... Lembrando que este volume seria o ΔH vezes a área transversal do tanque. Então isso aqui seria a minha vazão real. Qual vai ser a outra diferença fundamental entre esses dois medidores? Quando eu penso no Venturi, a minha área mínima dele realmente é a área da garganta. Então é uma área fisicamente conhecida. No nosso caso, nas bancadas que nós trabalhamos, essa área é relacionada ao diâmetro de 25 milímetros. Enquanto que na minha placa de orifício, a minha área mínima não é a área do orifício, sim uma área contraída. E essa área contraída dificilmente eu vou conseguir determinar. Para que eu possa visualizar isso, eu vou tentar mostrar aqui na lousa a situação da minha placa. Observe que aqui eu teria o diâmetro do orifício e aqui eu tenho o diâmetro relacionado à minha área contraída. E essa área contraída é que eu não conheço. Por esse motivo, nessa experiência, quando eu estiver me referindo aos medidores de vazão, eu vou ter que mencionar 3 coeficientes de correção. O primeiro, que seria o CV, que é o coeficiente de velocidade. Que seria velocidade real sobre velocidade teórica. O CD, como nós mencionamos, coeficiente de vazão. Onde o CD é a vazão real sobre vazão teórica. E o CC, que seria o coeficiente de contração, que seria a minha área contraída sobre a minha área máxima, né? Essa área máxima eu também estaria confundindo com uma área de aproximação, né? Essa área de aproximação eu vou considerar como sendo a área da seção transversal do meu tubo. No nosso caso, essa área é relacionada a um tubo de aço de 1,5 polegadas, então eu vou ter uma área normalizada de 13,1 centímetro ao quadrado. E como que eu vou achar a velocidade real? Lembrando que o coeficiente de velocidade era a velocidade real sobre velocidade teórica. Então eu vou poder falar que a minha velocidade média real na seção 2 seria igual ao meu CV vezes a velocidade teórica em 2, né? Velocidade teórica obtida por esta
expressão. Dessa forma eu teria a minha velocidade média real. E se eu tenho a velocidade média real, se eu multiplicar pela área 2, eu automaticamente poderia ter a minha vazão real. Porém, essa área 2, no caso, que é a minha área mínima, ela nem sempre é fácil de ser obtida. No caso do Venturi, ela realmente não tem problema nenhum. Eu teria a minha área 2 como sendo a área da garganta do Venturi, E isto ocorre porque o Venturi é projetado para ter um coeficiente de contração igual a 1. Já no caso da placa de orifício, eu não tenho CC igual a 1. O CC da placa não é 1, é diferente de 1. E eu teria que lembrar que essa área 2 seria o meu CC vezes a minha área do orifício. Para generalizar, eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar com uma área mínima. Vou lembrar que essa área mínima do Venturi é a própria área da garganta. E vou lembrar no caso da placa, seria o CC vezes a área do orifício. Então, se eu quero ter a minha vazão real, eu ficaria com CV vezes CC vezes a minha área mínima, que no caso seria a garganta do Venturi. E no caso da placa eu já vou considerar o A0. Por que eu vou considerar o A0? Porque eu já pus o CC aqui, já corrigi. Então eu teria o π, diâmetro do medidor ao quadrado, sobre 4, vezes a minha velocidade, aqui seria CV, vezes a minha velocidade teórica, porque ela já foi corrigida pelo meu coeficiente de velocidade. A partir daí, nós teríamos, vamos falar que a vazão real seria igual ao CC vezes o CV vezes π, diâmetro do medidor ao quadrado sobre 4, vezes raiz quadrada de 2G H gama M menos gama sobre gama, 1 menos CC ao quadrado, área do medidor sobre área do tubo ao quadrado. Lembrando que essa área do medidor, no caso do Venturi é a área da garganta, e no caso da placa, agora sim é a área do orifício da placa. Por que é a área do orifício da placa? Porque eu já estou corrigindo o meu coeficiente de contração. E no caso do Venturi, que é a área da garganta, lembrando que o CC realmente é 1. E no caso da placa, o CC não é 1, ele é diferente de 1. Outra coisa que nós devemos observar é que esse produto do coeficiente de contração pelo coeficiente de velocidade é denominado de coeficiente de vazão. E a partir daí, nós devemos separar essa fórmula para duas situações distintas, no caso do Venturi e no caso da placa. Por quê? Porque no caso do Venturi, como o CC é 1, eu consigo trabalhar com ela. Mas no caso da placa, como o CC não é 1, eu não vou conseguir trabalhar com essa placa. Vamos tentar mostrar isso para a gente, eu acho que fica claro aqui. Então eu teria, no caso do Venturi, eu teria a minha vazão real como sendo CD vezes π, diâmetro da garganta, ao quadrado sobre 4, vezes raiz quadrada de 2GH, gama M menos gama sobre gama, 1 menos, trabalhando com os diâmetros, seria o diâmetro da garganta sobre o diâmetro interno do tubo, que eu vou chamar de D1, diâmetro de aproximação, a quarta.
Se eu observar tudo, veja, essa daqui eu vou achar no tanque. Vai ser o meu ΔH, área do tanque, dividido pelo tempo. Não tenho dificuldade nenhuma. Esse daqui eu leio no meu manômetro diferencial em forma de U. Ora, esta seria a minha vazão teórica no meu Venturi. E aí eu consigo perfeitamente achar o coeficiente de vazão, que seria a vazão real sobre a vazão teórica. A partir daí, com a vazão real, nós vamos determinar o Reynolds de aproximação, que seria a velocidade média na seção 1, vezes o diâmetro 1, dividido pela viscosidade cinemática, no caso da água. E poderemos, dessa forma, construir a curva característica, que seria o CD em função do Reynolds de aproximação. Olha, uma curva dessa está mostrada aqui, ó. Eu teria, no caso do Venturi, por que está CV aqui, gente? Porque como o CC é 1, o CD e o CV são iguais. Eu teria o CD subindo e depois se mantendo constante. Observem que ele vai ficar constante a partir de um dado número de Reynolds. No nosso laboratório, provavelmente nós só iremos obter o lado constante. No caso da placa de orifício, como é que eu vou fazer? Porque eu não terei o CC. Lembre que como engenheiro nós temos que resolver problemas. Então eu teria que a vazão real ficaria igual ao meu CD, raiz quadrada de 1 menos CC ao quadrado, área do orifício sobre área da seção livre do tubo ao quadrado, vezes π, diâmetro do orifício ao quadrado sobre 4, raiz quadrada de 2G H, gama M, menos gama sobre gama. Ora, como eu nunca vou conseguir ter esse CC, eu nunca vou conseguir resolver, porque eu vou ficar com duas incógnitas. O que nós fazemos nesse caso? Esse quociente, geralmente, chamamos de uma constante, por exemplo, K. E para a placa, esta passa a ser a minha vazão teórica. E o nosso objetivo será determinar esse K e construir a curva característica, no caso da placa, como sendo o K em função do Reynolds de aproximação, novamente o Reynolds da seção 1, e este calculado com a vazão real. O Reynolds de aproximação sempre calculado com a vazão real. E a nossa representação gráfica, realmente, do K em função desse Reynolds de aproximação, vai me dar, provavelmente, uma reta paralela ao eixo das abscissas, onde eu estarei representando os Reynolds. A partir dos dados do laboratório, podemos obter a curva de calibração. Essa curva de calibração, ela tem a vantagem de poder ser usada por qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento de mecânica dos fluidos. Essa é a grande vantagem. A desvantagem é que, como na ordenada e na abscissa eu tenho grandezas dimensionais, ela passa a ser particular, ela vale somente para as condições de ensaio. No caso de eu ter na ordenada o desnível do fluido manométrico e na abscissa a vazão real, eu teria a representação dessa curva desse jeito. É claro que eu estou sempre traçando uma curva média, eu teria os meus pontos em torno da minha curva. Bom, espero que tenha ficado claro os nossos objetivos nessa experiência. Foi dar uma visão do Venturi, lembrando que o Venturi eu tenho um CC sempre igual a 1, eu tenho um convergente e um divergente, esse convergente tem um ângulo na ordem de 21 graus, normalizado, e o meu divergente de 7 a 15 graus. E na placa de orifício eu tenho uma mudança abrupta da área, uma perda de carga maior, tá? E nela o meu CC nunca será igual a 1. E eu nunca vou conseguir trabalhar
com o coeficiente de vazão aqui, porque eu não teria o coeficiente de vazão sem ele estar dependendo do coeficiente de contração, que não seria conhecido. Construímos a curva de decalibração, que é similar para as duas, e a curva característica, no caso do Venturi, CD em função do range de aproximação, e no caso da placa, o K em função do range de aproximação, onde o range de aproximação será sempre calculado com a vazão real. Bom, só por hoje. Obrigado.